Oi, eu sou a Lady Ramos e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas que eu aprendi morando sozinha, sendo minimalista, sendo mulher, tendo quase 40 anos, não tendo filhos, trabalhando fora. Eu sou noiva, mas ainda não sou casada, ainda não moro com o meu noivo, então assim, aprendi muitas coisas nesses 5 anos morando sozinha aqui na minha casa, na casa minimalista. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês enquanto eu vivo a minha vida, eu vivo essa rotina, né? Agora é o horário de meio-dia, eu venho em casa pra almoçar, então vou esquentar minha comida e vou arrumar o que tiver bagunçado, fazer o que der pra fazer nesse curto espaço de tempo pra depois voltar de novo pra trabalhar. Então se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre estilo de vida simples, que fala sobre morar sozinha, os desafios e as coisas boas, né? Vem comigo. Primeira coisa que eu aprendi, gente, é liberdade, ela anda do lado da solidão. Sim, quando você mora sozinho, você tem mais liberdade. Porém, o que que acontece? Você se sente sozinho. Querendo ou não, você vai se sentir sozinho em vários momentos. E olha que eu sou uma pessoa que eu amo a solitude. Eu amo ficar sozinha, amo ter um tempo de qualidade só pra mim, comigo mesma. Porém, eu me senti nesses 5 anos várias vezes só e pensando que eu poderia ter, né, alguém, não estar sozinha, ter mais amizades ou já estar, né, casada, mas a gente precisa de um tempo para se organizar. Não é assim. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da minha airfryer, que tá esquentando a minha bistequinha, que hoje vai ser baião com bisteca. E eu trabalho num trabalho que é muito barulhento, né? Eu trabalho numa escola com criança, então é criança falando o tempo todo, é aquela dinâmica muito ativa, muitos gritos, muita bagunça. E quando eu chego em casa, eu quero ter paz, eu quero ter silêncio, né? Quero ter qualidade, de tempo livre. E, então eu optei por não ser mãe, me mudar, porque eu morava com a minha mãe. E aí, junto com isso, veio as coisas boas, que é que eu tenho essa paz, que eu chego em casa e paz, silêncio. E tem as coisas ruins também, porque eu chego em casa e não tem ninguém. E em alguns momentos, assim, eu sinto aquela coisa, assim, da solidão. Mas pra mim não pega tanto. Eu tenho certeza que pra outras pessoas deve pegar muito mais. Mas pra mim, eu sou de boa em ficar sozinha, mas às vezes eu senti, sim, que eu me sentia só, né? Eu senti solidão. Mas eu acho que no meu caso, a liberdade de ter essa paz compensa. Não sei se é o caso de vocês, né? Se vocês são umas pessoas que são mais ligadas às outras pessoas, que não gostam de ficar sozinha. Mas eu fico de boa. Mas senti, sim, nesses 5 anos, um pouquinho de solidão, assim. Me senti um pouquinho só algumas vezes. Tive um pouco de medo de estar sozinha, de estar dormindo sozinha. Mas eu até que lido bem com isso. A segunda coisa que eu aprendi é que quando você mora sozinha, é você e você para tudo. Então, se você estiver doente, quem vai fazer a comida é você. Quem vai ter que correr atrás de limpar a casa é você. Quem tem que alimentar o cachorrinho é você, né? Então, isso eu senti muito quando eu vim morar sozinha, porque antes, quando eu morava com a minha mãe, eu ficava doente, mas tinha as minhas irmãs para fazer a comida, para arrumar a casa, minha mãe para resolver os problemas. E às vezes eu tô mal, tipo, jogada na cama, mas eu sei que eu tenho a responsabilidade de levantar, alimentar minha cachorra, limpar onde ela suja, fazer uma comida. Então, quando você vem morar sozinha, você tem que ter essa consciência de que é você e você. E quando você trabalha fora, isso é duplamente mais puxado, né? Porque você trabalha fora e quando você chega, você ainda tem que preparar o almoço, arrumar uma casa, né? Ter que cuidar do sua autoestima, da sua higiene, seu corpo, da sua mente, tudo isso sozinho.
E no início foi bem assim, complicado. Por muitas vezes eu deixei de fazer coisas para conseguir dar conta de tudo. Tipo, eu deixei de fazer atividade física para estudar pro concurso. Aí vai ter o concurso, aí eu vou voltar a ter atividade física. Porque eu não tava conseguindo dar conta de fazer tudo, gente. E é super normal acontecer isso, mas você já tem que estar preparado para entender que essa é uma realidade da pessoa que mora sozinha. A terceira coisa que eu aprendi morando sozinha e depois que eu descobri o minimalismo é o valor real das coisas, gente. Antes eu não tinha noção do que realmente é importante, do que realmente vale a pena ter dentro de uma casa, para a dinâmica de uma casa, e o que é supérfluo, entendeu? Quando você vai morar sozinho e vai ter essa vivência, esse dia a dia, é que você vai entender o que realmente vale a pena, o que realmente é importante, o que faz sentido, com o que vale você gastar. Então, assim, eu tenho só o básico na minha casa, só o essencial, porque eu só vou ficar com aquilo que é útil para mim. Então, eu não vou ter um jogo de cristal com copos e taças e travessas, se não é uma coisa que eu uso no meu cotidiano, né? Eu vou dar prioridade para ter uma panela boa, né? Uma xícara que eu goste, né? Que tem a ver com o meu estilo de vida, uma boa cafeteira, que eu amo café, e aí eu faço café todo dia, então tem que ter uma boa cafeteira. Eu vou ter uma air fry, que é para facilitar, né, a minha vida. Só colocar aqui um pedacinho de carne, temperadinho, e aí, ó, botar no meu prato. E eu já vou almoçar. Cheguei do trabalho, tem uns 15 minutos. E aí eu já vou almoçar, porque eu tenho facilitadores, né? Na nossa vida de morando sozinha e de solteira, a gente precisa ter facilitadores para ajudar a gente aí nesse processo de, né, cozinhar, praticidade, coisas que trazem conforto pra gente, aquele aconchego. E priorizar as coisas que realmente são importantes, né? É dar valor para o que realmente importa. Eu aprendi isso não só morando sozinha, mas também com o minimalismo. A quarta coisa, gente, quando eu me mudei aqui pra minha casa, eu tava decidida a ser minimalista, ter pouco. Mas como eu ainda tava assim no início do minimalismo, eu dava umas racadinhas, né? E aí eu tava na casa nova, eu queria colocar coisas na minha casa, então eu comecei a ter momentos de compulsividade, de acumular, de querer ter coisas para preencher vazios. Então se eu me sentia, eu preciso disso, porque em toda casa tem isso, né? Eu acho que eu tenho que ter. E aí eu comprava, usava uma vez, não usava mais. Então o minimalismo ele me ajudou muito a não acumular para preencher vazios, que acontece muito assim, muitas pessoas acumulam para preencher vazios que ela tem de solidão, de se sentir só. Aí eu vou comprar isso para mim não me sentir só. Eu vou comprar um videogame para eu ficar jogando, para eu não me sentir só. Eu vou comprar uma esteira para mim correr aqui, fazer alguma atividade física, e aí não faz atividade física, começa a criar hobbies loucos e só faz uma vez ali uma pintura e depois não faz mais. Então, quando a gente vai morar só, a gente tem essa tendência de querer comprar, acumular coisas para tampar talvez vazios que você esteja sentindo de estar só e de não conseguir lidar com a sua própria companhia. Então, assim, no começo eu fiz algumas coisinhas assim, mas depois passou, graças a Deus não faço mais. Consigo lidar muito bem com a minha companhia. A quinta coisa, gente, é saber a hora de parar. Essa semana, estive muito doente, mas eu me lembrei que no final de semana anterior, eu queria fazer, tipo, uma faxina na casa, um destralhe. Eu fiz o destralhe, fiz a faxina, eu passei o dia inteiro fazendo coisas. E eu não precisava,
entendeu? Teve até uma hora que meu noivo falou assim, Lady, tá bom, já chega, vem descansar, chega de fazer coisa. E eu ficava, tipo, procurando coisas pra fazer. O que aconteceu? No outro dia eu caí arriada de garganta inflamada, tosse, catarro no peito, cansaço. E aí adiantou eu ter me matado? Não adiantou. Podia ter feito um pouquinho, no outro final de semana fazia outro pouquinho, mas eu tava naquela coisa de querer fazer, ai, eu tô saudável, vou fazer. E acabou que eu fiquei doente. E aí eu comecei a valorizar essa questão de saber quando parar. Então, assim, voltar a fazer as coisas com calma, aos poucos, né? Ter um cronograma de atividades pra mim não me sobrecarregar, até porque eu tô sozinha. Ele me ajudou a fazer muita coisa, mas tinha muita coisa que não dava pra ele fazer. Por exemplo, gravar os vídeos, organizar as coisas da viagem. Então, eram coisas que só eu podia fazer. E eu queria fazer. Eu tava, assim, com muita vontade de fazer. E aí deu ruim, né? Eu já estou 100%? Não estou 100%, mas eu já tive que voltar a trabalhar, já tive que voltar a fazer as coisas, a me organizar. A vida, ela não para, mas se você também for ficar nessa neura, eu preciso fazer tudo, eu tenho que abraçar tudo, não posso parar, você vai adoecer e aí você vai ter que parar obrigatoriamente, forçosamente. Agora, uma coisa que eu não paro é de trazer vídeo aqui pro canal. E essa semana eu vou, na sexta-feira, trazer o vídeo pra vocês de roupas, looks de frio pra viagem. Porque o meu tênis chegou, né? Então já dá pra mim fazer esse vídeo. Porém, eu tava vendo aqui, gente, parece que eu só tenho um look de frio. Menina, que babado. Mas eu acho que eu vou levar uma calça jeans, aí aumenta, né, a minha quantidade de looks de frio. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e vamos para o sexto aprendizado que eu tive morando sozinha. Gente, a sexta coisa que eu aprendi e que, assim, tem sido fundamental na minha vida, nessa minha trajetória de morar sozinha, é a questão de ter um planejamento. Ter coisas e fazer coisas para te trazer praticidade para sua vida. Por exemplo, eu fico aí pensando, cara, se eu não tivesse feito o meu alimento para comer durante a semana, estando doente desse jeito, como é que teria sido o que eu ia comer? Eu já passei por situações de não ter feito a minha alimentação da semana e adoecer no início da semana e passar a semana inteira comendo farofa de ovo, porque eu não conseguia fazer uma comida, eu não conseguia limpar a casa. Eu já, tipo assim, olhei pra casa e fiquei, meu Deus do céu, essa casa tá podre, tá fedorenta, mas eu não tinha forças pra me levantar, porque eu tava muito doente. Então, assim, ter esse planejamento, se organizar, ter uma casa prática, não ter uma casa lotada de coisas, não se sobrecarregar, não ficar, tipo assim, por exemplo, se você não levantar, acabou. Você não vai ter um café, você não vai ter um almoço, você não vai ter uma casa organizada, você não vai ter nada se você não levantar. Se você não for a única pessoa que for fazer, tipo assim, decidir, eu vou passar o dia na cama, mas porque quando eu levantar, eu boto o meu café lá na minha cafeteira, a cafeteira faz o café, pego o meu pão, esquento lá na airfryer com a manteiguinha e como. Meu café tá pronto. Pra almoçar é só descer a minha marmita, esquento na airfryer e como. Entendeu? Coisas que vão te dar uma praticidade para nos momentos de aperto, no momento que você tem que fazer alguma coisa fora, que tem que resolver algum problema, que você adoecer, você não ficar mal por não ter ninguém para te ajudar. Eu tenho uma vantagem muito grande, porque eu moro do lado da casa da minha mãe. Então, assim, quando eu tô muito ruim mesmo, que as minhas marmitas acabaram, que eu não tenho mais condições, que eu não tenho mais força, aí eu recorro a ela, recorro às minhas irmãs. Mas eu sei de um monte de gente que não mora perto de casa, mora longe da família, mora sozinha, que isso deve ser, assim, terrível. Então, assim, comece a se planejar, a ter coisas que vão trazer praticidade, a se ajudar, sabe, nos momentos difíceis e ser o seu abraço quando você não tem nenhum outro abraço pra te dar. A sétima coisa que eu aprendi, gente, é que o meu lar é minhas regras. Eu falei pra vocês, fiz um vídeo aqui no canal falando que eu não gosto de receber visitas sem aviso prévio, né? Eu gosto que as visitas me avisem que vão vir. De preferência que sejam visitas que não fiquem muito tempo,
De preferência sejam visitas que venham agregar, né? Que não venham, tipo, trazer coisas ruins, problemas, fazer fofoca, essas coisas. Eu prefiro não receber visitas. Eu tenho um estilo de vida muito diferente. Tipo, no final de semana eu gosto de acordar tarde, eu gosto de dormir tarde, gosto de acordar tarde. Eu ando de roupa íntima ou de biquíni na minha casa no final de semana, porque aqui é muito quente, não tem ar-condicionado. Então eu ando assim bem à vontade. Então você não pode estar chegando na minha casa, que você pode me encontrar assim, ou encontrar meu noivo, porque meu noivo entrou na minha. Antes ele ainda usava um calção e tudo, mas hoje em dia ele também, a gente está adepto aí ao nudismo, quase ao nudismo, porque aqui é muito quente. Lá na casa dele não, tem ar-condicionado e tal, mas aqui é bem quentinho. E aí assim, para acessar a minha casa, para acessar a minha vida, talvez você não se encontre ali, porque eu sei que tem gente que acorda cedo, eu sei que tem gente que tem o costume de entrar na casa dos outros sem avisando e chegar do nada, mas é uma coisa que eu não gosto, então minha casa, minhas regras. Eu não tenho filhos justamente porque eu quero acordar tarde. Eu não tenho nenhuma obrigação com nada, porque eu realmente quero ter essa liberdade de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Porque isso nos finais de semana, porque dia de semana não tem como, porque eu preciso o quê? Trabalhar. Então quando a gente trabalha, a gente tem que ter os horários ali organizados para poder trabalhar. Mas assim, minha casa, minhas regras, essa foi a vida que eu escolhi pra mim. Essa é a vida que eu gosto de ter, né? Eu gosto de acordar tarde, eu sou uma pessoa que eu sou mais noturna, eu gosto de ficar até tarde assistindo série e de manhã eu gosto de dormir, mas quando eu acordo, eu vou lá, preparo meu café, tomo meu café, de tarde eu almoço, tranquilo, não mexo com a vida de ninguém. São escolhas, né? Se você escolhe ter uma vida, é a sua vida. Eu escolhi essa pra mim. E pra mim tá tudo bem, mas que as pessoas têm a tendência a questionar, sim. Eu não sou uma pessoa de receber muita visita, eu não sou uma pessoa de muita amizade, eu não tenho amigos. Acho que meus amigos são minhas irmãs, o meu noivo, e eu tenho uma amiga da faculdade que eu considero ela minha amiga, mas é aquela amiga assim que a gente nunca se fala. A gente se fala, tipo, a última vez que eu falei com ela foi no casamento dela. Então, minha casa, minhas regras, eu não me apego às pessoas e às coisas. É o meu estilo mesmo de ser, de viver, de pensar a vida. A oitava coisa, gente, que você vai passar perrengue, e muito perrengue. Você vai passar uns perrengue feio. Olha, aqui na casa, a casa já alagou. Aqui na minha casa a telha já saiu voando. Aqui na minha casa, deixa eu ver o que aconteceu mais. Eu já tive estresse com questão de obra. Aqui na minha casa eu já tive estresse com o vizinho fazendo barulho, sabe? Tudo. Já tive estresse de gente subindo na árvore pra pegar papagaio e subindo na minha varanda, a casa toda aberta, eu lá embaixo, tipo, estudando. Então, assim, a gente passa por uns perrenguezinhos, assim, uma falta de gás, uma falta de água, você não tem uma água pra lavar a bunda. Acontece, isso é normal. O legal é você respirar fundo, tentar arrumar meios de resolver o problema, resolver se conseguir, se não conseguir, ter paciência e esperar um pouco que as coisas vão acabar se resolvendo em algum momento. Não se desesperar, vai dar tudo certo. E ter fé, né? Nos momentos mais difíceis, ter fé e sempre procurar se precaver. Se você sabe que o gás já tá com 2 meses ali, começa a pensar em guardar já o dinheirinho pro gás, né? Pega a botija, vê se ela tá leve, já pensa ali, eu acho que eu tenho que comprar outra botija, essa botija tá muito leve, porque se ele for embora no domingo, 3 horas da tarde, minha filha, aí só na segunda. E aí você tem que ter o quê? Uma outra alternativa. Não tenho gás, mas eu tenho a cafeteira elétrica. E aí vai se virando. Não tem gás, mas eu tenho airfryer, entendeu? É uma dica aí boa que eu dou pro pessoal que tá querendo morar sozinho, que mora sozinho. O nono é o maior luxo, né, do viver, que eu aprendi, assim, morar sozinha, é essa paz. Eu amo essa paz, assim. Eu oro pra chegar em casa e não ter silêncio, assim, não ouvir a voz de ninguém. Ficar no escurinho, depois de ter tomado um banho, depois de ter comido. E assistir uns vidinhos no YouTube que eu amo. E
ficar rodando TikTok, então fazer alguma coisa, organizar alguma coisa que eu quero também estar fazendo, pensar em um roteiro de vídeo pro canal. Então, assim, pra mim, um dos maiores aprendizados é que morar sozinho é paz, é gostoso pra caramba. Nesse sentido de você ter um momento consigo mesmo, de poder fazer as coisas no momento que você quer. E a última coisa é que você vai se tornar um pouco muquirana. Sim! Eu, quando me mudei pra cá, eu não queria comprar móveis, né? Não queria comprar móveis porque os móveis, a maioria é MDF ou madeira, e madeira é muito cara. Aí o que aconteceu? A minha irmã pegou umas armários antigos, fez um baú. A minha irmã fez essas coisinhas aqui, ó, pra colocar controle. Ela é bem minimalista. Ela fez a parede, ó, de ripado. Então, assim, a gente usou madeira de verdade. As coisas que tem aqui, isso aqui é uma madeira de verdade, que ela colocou tudo assim. A maioria das coisas foi ela que fez, ela é muito boa nisso. E aí eu fiquei muito nessa coisa assim do rústico, amadeirado, uma casa branquinha, com janelas, portas de vidro. E gente, eu tô aqui há quase 4 anos. Eu tô aqui há 4 anos e eu acho incrível, eu acho lindo, eu não penso em mudar. Eu não tenho vontade de colocar um monte de armário, porque vai só me dar trabalho pra limpar. Não faz sentido pra mim, sabe? Eu penso em me mudar daqui quando eu casar com meu noivo, a gente quer ir pra mais perto do centro, porque tanto eu como eles moramos longe, né, do centro, moramos em bairros assim meio perigosos, então assim, a gente quer ir pra um bairro mais tranquilo e mais perto do centro. Mas eu acho que ainda assim eu vou continuar nessa pegada assim minimalista. E as muquiranices que eu faço é ali dar uma enrolada na pasta dos dentes, né, pra usar, porque nem sempre a gente tá podendo ir no mercado, né, eu reaproveito algumas coisas, faço um DIY com coisas que eu tenho pra poder reaproveitar, uso o sabonete até o final, derreto ele pra virar aquela aguinha pra poder se banhar. Aí a gente vai fazendo umas muquiranices assim, né, que a blusa velha vira pano de chão, porque a vida, ela pede, a vida no cotidiano numa casa, ela pede esse tipo de coisa. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo assim bem relax, bem tranquilo, falando como é a minha realidade morando sozinha. Me conta aí se você mora sozinha, como foi morar, qual é a sua experiência, o que você achou desse vídeo, de tudo que eu falei aqui, deixa nos comentários. Um beijão, até o próximo vídeo, tchau!